tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com um convidado especial aqui. Nós vamos falar um pouco sobre investimento e também para você que quer comprar seu carro, seu imóvel, ele vai estar aqui te explicando a forma mais fácil. Eu estou aqui com Ângelo Romano. Tudo bem, Ângelo? Tudo jóia, Yuri? Beleza? E aí, Ângelo, como é que está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Então, Deus. então tá bom. Para a gente começar, dá uma explicação para a gente aí, fala um pouco sobre o consórcio. As pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Porque às vezes as pessoas querem vender e passam aquela perspectiva de prazo rápido e não é assim que funciona. Explica mais para a gente como funciona o consórcio. Perfeito, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar um pouco o consórcio, né? Por quê? O consórcio ele é tido como um produto ruim, né? Por causa disso, exatamente o que você falou, é o vendedor, né? Então eu sempre faço uma analogia, né? O martelo é uma boa ferramenta ou uma ferramenta ruim? Depende do uso que você vai empregar ela, né? Então, consórcio é a mesma coisa. Ele é uma excelente ferramenta, desde que empregado da maneira correta. Então, a gente tem um grande problema que é o seguinte: o profissional, às vezes, não sabe trabalhar aquela ferramenta da maneira correta, né? Então ele te indica um produto que às vezes não vai funcionar para o seu objetivo, né? Então o consórcio, o que acontece? A gente sempre faz até outra analogia, né? Quando você está com um problema cardíaco, você vai num clínico geral ou num cardiologista? Você procura um especialista, não é? Então hoje, através da Demicon, né, que é a maior administradora de consórcio imobiliário do país, a maior independente, né, a gente tem esse especialista exatamente para te indicar o melhor consórcio para a sua situação. E em relação a muitas pessoas, às vezes, não falarem bem de consórcio, você acha que o motivo é só esse? Ou tem mais alguma coisa? O que você nos explica em relação a isso? Porque quando a gente fala de consórcio, muita gente fala, não, eu não vou fazer consórcio, não, muito tempo para tirar. Não, o outro já vem nessa questão de promessa. O que você acha que você pode estar explicando para as pessoas entenderem melhor como funciona e assim tirar essa visão ruim do consórcio? Perfeito. O consórcio ele é um planejamento, né? É diferente de um financiamento, que você recorre a um financiamento, que é um empréstimo, que você vai ter aquele valor de imediato para poder utilizar, né? Consequentemente, quem tem pressa paga mais por ela. Então, exatamente, o financiamento ele é mais caro porque ele tem uma taxa de juros. Eu estou te emprestando um dinheiro para você usar. O consórcio é como se fosse uma poupança programada, né? Então, é exatamente por isso que ele sai muito mais barato. Mas exatamente por ser programada, você precisa de ter um planejamento. Então, eu preciso entender a sua demanda, Yuri, para te mostrar o que vai funcionar para você. E muitas vezes não é isso que acontece, né? O vendedor de consórcio, quando a gente fala de consórcio, muitas vezes a gente fala de banco. Um bancário hoje, né? Não necessariamente tem que ser uma especialização na área, né? A gente vê, por exemplo, concurso público, Banco do Brasil, Caixa, você não precisa ser formado ou em finanças, administração, economia. Você presta um concurso público, você entra nessa instituição e às vezes você não tem o treinamento básico para aquele produto. E outra coisa, o escriturário, né, a pessoa que trabalha no banco, tem que vender consórcio, capitalização, seguro. Como que você fica especialista num produto que se você tem que fazer todos os outros, né? Então isso que é o grande problema. Às vezes a própria pessoa que está te ofertando aquele produto não sabe como ele realmente funciona. Então, comprado da maneira errada, o produto pode se tornar um produto ruim. Não que é o produto ruim, mas a sua utilização ela vai ficar fora do contexto, né? Então, por isso que muita gente entra no consórcio com aquela expectativa que não vai se cumprir. Então a gente precisa entender o seu objetivo para aí sim aplicar ele da melhor maneira possível. E também tem um outro lado também que as pessoas pensam em fazer consórcio. Pô, consórcio não tem juro. Consórcio de fato não tem juros? Como que funciona? Perfeito, vamos lá. Consórcio ele não tem juros. Ele é uma modalidade de compra que tem uma taxa, né, fixa diluída pelo longo do prazo que você permanecer pelo consórcio. Então, diferente do financiamento, né, que você contrata uma taxa e ela é anual. Então, quanto mais tempo, maior você vai pagando, né, mais juros você paga. Consórcio eu diluo essa taxa, então ela é fixa. Você sabe qual é o valor da taxa que você vai pagar pelo restante do prazo todo, né? Então ele não tem juros realmente, ele tem uma taxa de administração diluída e que é muito mais barato que um financiamento. Mas essa taxa que você fala que é administrativa, Isso. né? Todas as empresas são iguais ou variam?
E como que é calculado isso? Tem uma margem, pode ser o mínimo ou o máximo para as empresas estarem seguindo? Todo consórcio ele tem essa taxa de administração e cada administradora cobra um percentual, né? É importante salientar que as administradoras são autorizadas pelo Banco Central, né? Então você tem ali percentuais que você pode cobrar. Não faz sentido eu te cobrar um percentual muito alto, porque senão ele equipara praticamente a um juros, né? Então as administradoras fazem um cálculo referente a mais ou menos ali o que seja viável, né, para a operação. É importante, eu não tenho captação de recurso, eu não pego esse dinheiro emprestado, então não interfere se a taxa Selic está alta, se ela está baixa. A administradora, ela te cobra um percentual para fazer exatamente a gestão de todo o funcionamento. É só isso, é isso que serve a taxa administrativa, né? Para que a administradora faça contemplação, sorteio, emissão de boleto, pague os funcionários. Então a gente administra aquele grupo de consorciados. Então por isso que toda administradora tem. E aí tem variações sim, né? Hoje a gente tem algumas administradoras que cobram muito barato, outras mais alto, mas isso às vezes nem é o mais importante. Por quê? A gente tem aquele ditado, barato sai caro, né? Às vezes você acha administradoras com a taxa de administração muito baixa, mas que nas entrelinhas tem outras taxas. Você paga taxa de adesão, você paga fundo de reserva e quando você soma isso tudo, às vezes ultrapassa aquela administradora que teoricamente tinha a taxa mais alta, mas que não cobra essas outras taxas, né? Então o consumidor ele tem que ficar atento a isso, analisar. É só taxa de administração, tem fundo de reserva, tem outras coisinhas ali, né, nas entrelinhas, então tem que ficar atento a isso. Interessante é sempre ler bastante o contrato, né? Sempre ler. E perguntar, né? É verdade. E agora, existe alguma restrição, o consórcio, para algum público específico? Você, eu conselho para um público que é investidor ou não? Ou o consórcio serve para qualquer pessoa? O consórcio, tradicionalmente, as pessoas entendem como é para comprar um carro, para comprar uma casa. Então, ele é um produto de aquisição. A Demicon ela chegou no mercado com uma proposta diferente, transformar o consórcio numa possibilidade de investimento. E aí muita gente me pergunta, Ângelo, mas consórcio é investimento? E aí eu faço outra pergunta. Um copo de água é investimento? Não, né? Mas se eu compro a água por R$ 1 e te vendo ela por 3, foi um excelente investimento, né? Sim. Praticamente aí 100, 200% de lucro. Consórcio, você faz com o intuito, mas a gente consegue te mostrar que com aquele produto financeiro você pode ter uma lucratividade muito grande através dele. Como? Venda da carta contemplada, comprar imóvel, colocar ele para alugar, o inquilino pagar as suas parcelas. Então você vai construir patrimônio. Aí a gente faz um cálculo de rentabilidade que você consegue ter até 3,5% em cima do que você investiu. E hoje você pode chegar em qualquer instituição financeira que você não tem uma rentabilidade dessa de maneira segura. Então é isso que a gente mostra. Como que o consórcio pode se tornar uma ferramenta de investimento, sim. E essa questão dessa... Como que funciona? Me explica melhor aí esses juros de 3,5%. Porque como você falou, é em cima do que você, no caso, investiu. Perfeito. Mas no caso, não é do valor da carta. De acordo com o que você vai pagando, é em cima do que você já pagou que vai render 3,5%. E esse 3,5% é baseado em quê? Esse cálculo. Você consegue explicar para nós? Qual que é a estrutura dessa operação, né? Você faz uma carta de crédito, exemplo, né, de R$300 mil. Hoje, com R$300 mil, aqui em Juiz de Fora, você consegue comprar um estúdio bem localizado, um apartamento 2 quartos ali pequeno, que seja. Mas você consegue comprar com esse valor hoje. E aí, o que é o bacana? A Demicon ela tem o que a gente chama de parcela reduzida. Até você contemplar o consórcio, eu não te cobro o valor cheio, ou seja, eu tiro a taxa administrativa, eu postergo ela. Então você vai pagar um valor de parcela reduzido, que nesse caso de R$300 mil é 1.011. Vamos supor, e aí a gente não está falando de pressa, não está falando de promessa de contemplação, que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano. A gente está tratando como um investimento. Pode acontecer rápido? Pode, ótimo, maravilhoso. Mas vamos tratar ali daqui a 4 anos, 5 anos, que é um tempo sensacional para você fazer a contemplação? Então vamos fazer esse cálculo. Se em 4 anos você pagou parcelas de 1.011, você desembolsou ali mais ou menos R$49 mil. Só que nesse momento você contemplou a carta, então você tem o seu crédito, inclusive já atualizado, né, pelo INCC, então seus 300 mil só por aí já virou 420, só pela atualização da carta de crédito. Então você vai comprar um imóvel, por exemplo, um estúdio, colocar ele para alugar.
Em cima do aluguel que você vai receber, em torno ali, vamos colocar de 1.800 a R$ 2.000, quanto que você investiu para comprar aquele imóvel? Foi os 300? Não. Você foi pagando parcela, então você chegou ali a pagar 49 mil mais ou menos. Só que quanto que vale o seu imóvel? Qual que é a rentabilidade que ele está te dando? Mais ou menos 1.800 a 2.000. Se você fizer essa relação do quanto você aportou de investimento e quanto aquele aluguel te rende, né, divide os 1.800 pelos 49 mil mais ou menos que você desembolsou, você vai chegar nessa relação de 3 e pouco por cento. Né? Você não precisou aportar 300 mil para ter essa rentabilidade. Você aportou muito menos. Então, por isso que a gente mostra que o consórcio ele pode ser sem investimento. Por quê? Você está aportando muito pouco para ter um retorno em cima de um capital futuro que você fez a previsão. Sim. E para quem quer hoje comprar um imóvel, só que aí vem aquela questão da pressa. Eu sei que você não tem como, você falou, não tem como eu falar, você vai ser contemplado no primeiro, segundo ou terceiro mês. Mas tem como trabalhar algo para que talvez você não vá prometer um mês específico e certo. Mas tem como você falar assim, eu acredito que dessa forma, dentro de 1 ano e meio, um exemplo, você consiga. Ou não tem como falar isso a momento nenhum. A promessa de contemplação, inclusive, é contra a lei. Né? Nenhuma administradora pode te prometer prazo de contemplação. Eu prometo que te contemplo em 3 meses. Está errado. Primeira coisa, foge desse tipo de consorciado, né? De consórcio. Então, o que a gente trabalha? Com algumas previsões matemáticas, sim. Né? A gente sabe qual que é o número de grupo que tem. Hoje a Demicon é a única que tem 5 modalidades de contemplação. Então, a gente consegue contemplar mais clientes automaticamente. O prazo médio de contemplação reduz. Né? Então, a gente consegue ter mais ou menos ali um cálculo. Mas vamos lá, falando de pressa, Ângelo, eu tenho pressa para comprar um imóvel. É o sonho de praticamente todo brasileiro comprar sua casa própria. Por quê? Eu quero sair do aluguel porque eu estou pagando o que não é meu. Concordo com essa afirmação, mas vamos pensar. Se hoje você paga um aluguel, né, mora num apartamento ali que vale mais ou menos 200 mil. Vamos colocar aí que você paga um aluguel entre R$ 1.000 e R$ 1.200. Se você hoje for numa caixa econômica, no banco que você tem relacionamento e pegar um financiamento desse valor de 200 mil, a primeira coisa, você tem que ter entrada. Né? Então você vai ter que ter entrada pelo menos ali de 20% a 30%. Não é todo mundo que tem esse valor de crédito, né, para aportar. Quanto que ficaria uma parcela hoje de 200 mil reais praticamente em qualquer instituição bancária? Em torno ali de 2.000 a 2.200 reais a parcela. Lembra que você paga aluguel, né? Vamos colocar ele entre 1.000 e 1.200? Então, você pagando um aluguel mais uma parcela de consórcio de 200 mil, que é 627, o seu aluguel mais a parcela do consórcio fica ainda mais barato do que um financiamento. Então, para que você está com pressa? Faz um consórcio em paralelo com o seu aluguel. Vai pagando. Você não vai contemplar, seja daqui a 1 mês, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. No momento que você contempla, você vai parar de pagar o aluguel porque você vai pegar aquele valor e comprar seu imóvel próprio. E qual que é a vantagem do consórcio? Ao invés de 30, 35 anos, igual no financiamento, o consórcio é em 18, é metade do tempo. E a sua parcela fica mais barata com a metade do tempo. Então, para que você está com pressa, né? Aí a pessoa pega um financiamento, vai pagar aquilo, endividar, ao invés de você ter um apartamento, você tem 3, só que 2 você deu para o banco. Acaba que, não vou nem falar a longo prazo, a médio prazo é muito melhor o consórcio. Sim, com certeza. Planejamento, por isso que a gente fala. Planeje-se, analise números. Quando a gente faz o cálculo, quando a gente coloca na ponta do lápis, né, traz um financiamento, compara, né, as taxas, compara com o consórcio, o tempo que você vai pagar. No final das contas, sempre o consórcio ele é uma excelente alternativa. Ângelo, quando que você não indica o consórcio? Talvez por oportunidade. Né? Preciso comprar aquele apartamento porque, às vezes, né? Do lado da casa da minha mãe, eu sempre sonhei em morar ali, o cara está vendendo pela metade do preço. Beleza, recorre ao financiamento, para não perder a oportunidade. Fora isso, com planejamento, o consórcio é uma excelente alternativa, sempre. Mas nessa questão que você falou aí, eu vou fazer uma observação para ver se claro. Isso pode ou não. É o seguinte, igual a pessoa vem essa questão do imóvel. Mas eu quero comprar agora, que é a oportunidade disso tudo. A pessoa vai e faz o financiamento. Mas ela pode fazer em paralelo o consórcio, e o consórcio sendo contemplado, ele pode quitar esse financiamento que foi feito. Ótima pergunta. Queira ou não, ele já sai pagou pouco juro e já resolve o problema dele, né? Sim, é o que a gente chama de interveniente quitante. Com consórcio você pode sim, com a carta contemplada, você quitar um financiamento. E aí você troca o perfil da dívida, você abandona uma dívida grande com valor alto
por uma do consórcio com prazo menor e a parcela menor. Então hoje tem muita gente que pegou um financiamento, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Falta de entendimento, está pagando parcela alta, às vezes está até apertado, né? E faz um consórcio em paralelo, porque a gente tem essa questão da parcela reduzida, né, até a contemplação. Então, às vezes, aquilo não vai te apertar, você consegue pagar em paralelo. Daqui a pouco, quando contemplar, você tem aquele crédito para quitar o financiamento e trocar esse perfil da dívida. Então, tem muita gente hoje que tem o financiamento que está optando por fazer o consórcio pagando em paralelo para, quando contemplar, quitar. Mas essa questão da parcela reduzida, igual você falou, quando você for contemplado, ela vai para o seu valor normal, Sim, que você continua pagando. cheia. Só que acontece o seguinte, você tem 100 meses de parcela. Então vamos supor que a parcela normal seria R$ 2.000. Então você vem pagando 1.000 porque você não está contemplado. Mas acredito eu que esse 1.000 que você vai pagar é durante um tempo, né? Eu acredito que na hora que chegar na parcela número 50, você começa a pagar cheio. Porque senão, se você for contemplada lá, quase o último, e você pagou reduzido, tudo, e você vai pagar 2, 3, 4 só o valor cheio. Como que funciona essa questão? A primeira coisa, estatisticamente, ninguém vai chegar até o final pagando a parcela reduzida porque você vai contemplar antes, tá? É todo feito um cálculo matemático, a quantidade de grupos, quantidade de contemplação para contemplar num período X, né? Que é sempre antes da última parcela. E segundo ponto, vamos supor que hipoteticamente acontecesse isso, né? Você vai ter pagado uma parcela reduzida até o final, você vai pegar o seu crédito atualizado em cima do valor que você pagou e não daquilo que você contratou, para você exatamente não precisar pagar essa diferença, né? Então você que vai optar, né? Você não vai precisar pagar ali em 2, 3 parcelas o restante. Você pega apenas aquilo que for correspondente, vamos falar assim. Ah, entendi. Então isso faz sentido. E explica para nós aí, quais são as formas de contemplação? Consórcio tradicional, que é aquele consórcio dos grandes bancos, né, das grandes administradoras, você normalmente tem duas modalidades de contemplação. Sorteio, que o próprio nome já diz, né? Sorteio, sorte. Então você tem um númerozinho lá que na Loteria Federal tem que sair aquele número lá. Então você tem que ter sorte mesmo, né? É uma a cada sei lá quantas pessoas. A gente tem uma segunda situação que é o lance livre, que é onde você aporta um capital, você antecipa, né, o pagamento para você ter a diferença. E hoje, em qualquer banco, qualquer instituição, esse lance livre ele fica na casa dos seus 50%, 70%. Então, assim, não faz nem sentido você ter que aportar ali 70% às vezes do crédito para pegar 30%. O custo financeiro da operação aumenta porque você está antecipando o pagamento, né? Então, você está diminuindo o prazo, o custo efetivo aumenta. É melhor, às vezes, recorrer para um financiamento. O que a Demicon fez, colocou no mercado, que é sensacional. Hoje tem algumas administradoras que também trabalham com uma ou outra modalidade, mas hoje a gente é a única que tem essas 5. Além do sorteio do lance livre, né, que é previsto por lei, tem que ter mesmo, a gente tem uma segunda modalidade, uma terceira modalidade, na verdade, que é o lance fixo de 20%. Por que ele chama fixo de 20%? Porque ele é limitado, ele é 20%. Você não pode dar 21, 22, não, é 20, né? E ele pode ser embutido da própria carta de crédito. Ou seja, se eu contratei um crédito de 100 mil, é como se eu falasse assim, ô administradora, fica com 20 e me dá 80. Eu só preciso de 80. Então você pode abater da própria carta sem precisar aportar capital. A gente tem um quarto lance, que é o fixo de 40%, onde 20% você pode usar embutido e 20% você aporta de capital próprio. Aí começa até a fazer sentido, porque não é 50%, 70%, é só 20% que você aporta, né? E por último, o lance fidelidade, que é para premiar aquele cliente que paga em dia. Então, aquele cliente que está pagando em dia, ele vai concorrer apenas com aqueles também que pagam em dia. A pessoa que atrasou uma parcela, ela já não concorre mais com você naquela modalidade de lance. Então, com isso, com 5 modalidades ao invés de 2 só, a gente mais do que dobrou a chance de um cliente contemplar. Então, hoje a gente trabalha com essas 5 modalidades de contemplação. E à medida que o grupo vai ganhando tração, que a gente fala, né? Vai passando o tempo, mais entrada de capital tem, porque a gente tem várias modalidades de aporte, né? São os lances, vai entrando mais dinheiro em caixa. Então a gente contempla no mínimo 5, mas tem grupos hoje com 1, 2, 3 anos de andamento que já contemplam 20, 25 em cada assembleia, né? Então por isso que a gente consegue contemplar num período bastante interessante aí, razoável. E a pessoa que desiste? Ou desiste, ou não tem condições... Então entra nos excluídos. Isso. E como que funciona? Tem vários tipos de sorteio também para os excluídos ou não? Essa parte do cliente que para de pagar, tudo isso é previsto em lei, né? O consórcio é o único produto financeiro que tem uma lei. Então, às vezes a pessoa tem medo, consórcio, não sei se eu faço. Consórcio é o único produto que tem lei.
poupança não tem lei, CDB não tem lei, Sim. consórcio tem uma lei que rege. Então, na verdade, você está protegido exatamente por ter regras. E ele fala sobre o cliente que para de pagar. Então, aquele aporte que você foi fazendo ali, as parcelas, no momento que você para de pagar, você não perde o seu dinheiro. Porém, parou de pagar, você é excluído do grupo. E aí você tem duas maneiras de reaver esse dinheiro que você já aportou. A primeira é participando de um sorteio apenas dos excluídos, né? Ângelo, mas vai demorar? Se você pensar proporcionalmente, o número de excluídos é bem menor do que o número do grupo em si. Então, automaticamente, você vai ser sorteado mais rápido, né? Ou ao final do grupo. Quando o grupo se encerra, você tem direito a pegar o seu dinheiro e lembrando, sempre corrigido. Seu dinheiro não está lá parado, né? Esperando, ele está sendo corrigido. Por lei tem que ter essa correção. Então, você vai pegar aquele seu dinheiro já corrigido. Algumas administradoras têm penalidade, né? Podem te cobrar multa, outras cobram a taxa administrativa integral. Então, isso é facultado à administradora, né? Ver o que ela cobra, mas isso também está em contrato. Mas as duas modalidades para reaver o seu dinheiro são essas: ou participar do sorteio dos excluídos, ou ao final do grupo você pegar. E para comprar tanto imóvel, terreno, automóvel, as taxas administrativas são sempre as mesmas ou variam as taxas, as coisas? Tem variação. Hoje a gente tem 3 modalidades de consórcio, que é o imobiliário. Dentro do imobiliário, você pode fazer praticamente tudo em relação a imóveis, ou seja, comprar imóvel pronto, comprar terreno, construir, o interveniente quitante que a gente falou, né, que é quitar o seu próprio imóvel, o de veículo, que você pode adquirir carro, caminhão, moto, barco, jet ski. E a terceira, que é de serviço. E pouca gente sabe até, né, que existe. O consórcio de serviço hoje te possibilita fazer por exemplo, procedimento estético, uma viagem, pagar uma formatura, tudo que for relacionado a serviço, o consórcio também faz. Então, essas 3 modalidades. Cada uma tem um tipo de taxa, porque cada uma tem um tipo de prazo também. Então, precisa analisar isso, né? Consórcio de imóvel tem um valor de taxa, o de automóvel e o de serviço, porque cada um tem um prazo diferente também. Ah, tá. E como que funciona a alavancagem? Porque existe uma alavancagem, né? Isso. Inclusive é a moda hoje, né? Todo mundo que está falando de consórcio na internet fala muito sobre alavancagem, né? Sem falar de viés político, mas o Pablo Marçal, que teve muito aí na mídia, né? Uma pessoa que faz muito isso, então pulverizou aí a tal da alavancagem. O nome é até estranho, né? Alavancagem, parece uma coisa feia, parece que é uma coisa fora da lei, né? Mas o que é alavancagem? O movimento de alavanca é impulsionar, não é? Sim. Com consórcio você consegue impulsionar os seus ganhos. Como que é feita essa alavancagem? De 2 maneiras. A primeira, que foi que a gente já começou falando, é você com um aporte pequeno de capital, ou seja, pagando parcelas, contemplou comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Faz isso 1, 2, 3, 4 vezes, você está construindo um patrimônio milionário que é um terceiro que está pagando por você. E a segunda maneira de alavancar, você às vezes já tem um imóvel e a Demicon é a única administradora que permite isso, né? Você conseguir levantar capital em cima do seu próprio imóvel. Ou seja, fiz uma carta de crédito, contemplei, ao invés de eu comprar um imóvel de terceiro, eu compro o meu próprio imóvel. Ou seja, eu dou o meu imóvel como garantia. E aí eu libero esse dinheiro para você trabalhar da maneira que você quiser. Por exemplo, pegando dinheiro e para leilão, ao invés de comprando 2 imóveis. Então, através disso, você consegue alavancar, né? E outra coisa, às vezes a pessoa tem vários imóveis, só que ela não tem liquidez, ela não tem dinheiro. Ela só tem dinheiro se ela vender o imóvel. E hoje a gente tem um grande problema, né? Não é fácil vender um imóvel, né? A gente está com um problema de crédito aí no país, as pessoas não estão conseguindo pegar financiamento, né? Então está cada vez mais difícil também vender o imóvel. Ao invés de vender, às vezes a pessoa faz um consórcio, levanta capital em cima daquilo, então você continua com o patrimônio e com o dinheiro que aquele imóvel vale. Entendi. E essa questão de comprar de leilão, como você comentou aí, você não consegue comprar de leilão com a carta, consegue? Ou você tem que... Vem essa questão de comprar o mesmo imóvel e levantar a espécie. Se você pesquisar, você vai achar que não é possível. A Demicon hoje tem uma solução. É a única administradora que paga leiloeiro em 24 horas. Como assim, né? O que a gente faz? Que é a nossa expertise, né? Por que a gente é a única hoje? Quando você faz uma carta de crédito e você contempla, você pode deixar um imóvel que a gente chama de imóvel transitório como garantia. Então eu alieno aquele imóvel que já é seu, né? Libero o seu crédito está liberado. Você vai para o leilão,
verifica lá qual que é o imóvel, arremata ele, fala Demicon, arrematei o imóvel, a gente paga em 24 horas o leiloeiro. E aí você decide se a alienação continua naquele imóvel de garantia transitória, se você transfere ele para um imóvel novo que você comprou. Né? Então a gente consegue hoje pagar leiloeiro em 24 horas. É a única administradora que consegue comprar leilão através de consórcio. Bacana. E essa questão de... Eu fiquei com um pouco de dúvida nessas contas aquela hora que você fez. Sim. Você comprar... você pode comprar até para alugar. Perfeito. Hoje, uma carta em torno de 300 mil seria mais ou menos quanto mensal? 300 mil. Se você pegar os 300 mil mais a taxa administrativa, dividir pelo prazo, você vai chegar numa parcela de 1.690. Esse é o valor do crédito para 300 mil. Só que lembra que a gente falou que a gente cobra uma taxa, na verdade, a gente não cobra essa taxa administrativa até você contemplar. Então, ao invés de 1.690, a gente cobra o que a gente chama de parcela negativa. Então, você vai pagar apenas 1.011 até a contemplação. Então, pensa pelo lado investidor. Quanto menos aporte de capital, mais sentido faz, porque é um retorno maior que você vai ter. Você investe menos para ganhar mais. Então você está pagando parcela reduzida. Independente se é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Contemplei. Você vai ter aquele crédito seu atualizado para você comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel e colocar ele para alugar. E aí o próprio aluguel paga. E isso a gente falando de maneira convencional, um aluguel comum. Mas hoje a gente está vivendo um momento do Airbnb, que você tem rentabilidade mais alta, que é o aluguel por temporada, né, ao invés do aluguel tradicional. Então, hoje tem administradoras que garantem ali até em contrato 1%, 1,2% de rentabilidade. Então, com o próprio aluguel, você paga a parcela e já te sobra para você fazer um segundo. E aí vira bola de neve, porque um já está se pagando, você já tem dinheiro para fazer um segundo. E aí você faz um terceiro, um quarto, um quinto, você constrói um patrimônio milionário. Sim, Mas a empresa que faz o consórcio, o consórcio, como é que eu vou te explicar? Ele não funciona igual o banco. Porque o banco vai questionar a sua renda, né? Porque pode ultrapassar um certo ponto que vai questionar a sua renda, ou você não tem condições, né? E o consórcio funciona dessa forma que às vezes você vai ter 5, 6, 10 cartas. Opa, peraí, essa pessoa tem condições, tem lastro para isso? Como que funciona a questão do consórcio? Consórcio também existe a análise de crédito, né? Quando você vai pegar um financiamento, é feita uma análise, você tem que mandar a documentação, seu comprovante de renda. Só que qual que é a vantagem do consórcio? A parcela em relação ao financiamento é muito mais baixa. Se um financiamento tradicional você tem que comprovar normalmente 3 vezes o valor da sua renda, né? Tem que ser 3 vezes superior ao valor da parcela, no consórcio também. Só que se a parcela do banco, por exemplo, de 3 mil, de 300 mil, ela fica mais ou menos em 3.200, você precisaria comprovar ali 9 mil, 10 mil de renda. No consórcio, a mesma parcela de 300, que é reduzida, é 1.000 e pouco, depois ela vai para 1.600. Você precisa comprovar 3 vezes o 1.600. Então a comprovação de renda é muito mais fácil, muito mais ágil e permite você ter mais de um, sem problema. Entendi. Mas isso aí é aquele negócio, né? A pessoa tem que ter uma declaração perfeitinha, né? Porque a partir do momento que você fez um investimento em você, no caso, vai estar pagando e ainda vai estar sobrando uma parte, né? Então você tem que fazer essa declaração toda direitinha para subir a sua margem, para você estar podendo entrar em outro e assim a partir do momento que você tem um imóvel e você recebe aluguel, aquilo ali já se torna mais uma fonte de renda. Sim. Que entra no seu imposto de renda, inclusive. Então, com aquilo ali, você já comprova uma renda maior, porque você já tem um imóvel que ele já está se pagando. Né? Mas eu estou tentando entender isso melhor, eu vou te explicar o porquê, que já aconteceu isso comigo. De eu ir pegar aí no caso de financiamento, eu fui pegar um financiamento para comprar um caminhão. E a sua renda não dá. Peraí, por que não dá? Não, porque você já tem aqui 3 financiamentos. Só que eles não analisavam, porque eu estou comprando mais um. Então, quer dizer, esse mais um vai me dar uma renda a mais. E isso já aconteceu de parar um negócio por causa disso. Não, sua renda, um exemplo, está dando 20 mil reais, então você pode usar, sei lá, 30%, 40%, e você vai ultrapassar. E eu não consegui, mas espera aí, esse aqui vai faturar mais tanto, então a minha margem de renda aqui vai aumentar. E isso já travou o negócio comigo em relação ao financiamento. Sim. A análise financeira de banco é totalmente diferente de consórcio. Por quê? No financiamento você está captando dinheiro, você está pegando dinheiro emprestado.
O consórcio, o dinheiro é de quem? Não é da administradora. O consórcio é dos próprios consorciados. Então funciona como uma autopoupança. Então é o dinheiro de quem? É o próprio dinheiro do consorciado, né? Que alguém em algum determinado momento vai utilizar daquilo. Então como que é feita essa análise? Primeiro, 3 vezes o valor de renda, aquele cálculo, mas tudo que você já começa a ganhar de renda já vai entrando no cálculo também, para a gente verificar qual que é o seu percentual ali de limite, né, que você pode pegar. E outra coisa, não tem grau de endividamento junto ao Bacen. No financiamento tem, né? Então eu sei que você já tem um grau de financiamento alto, no consórcio não entra nessa conta. Então, às vezes, até para empresário, né, faz muito sentido o consórcio, porque às vezes ele já está tomado de financiamento, não consegue financiar mais, que foi o que aconteceu às vezes com você, e com o consórcio ele tem uma outra opção e ele pode fazer através do consórcio esse sistema. Por quê? A parcela fica muito mais baixa, o grau de endividamento ele fica muito mais baixo no financiamento. Quando você vai vender o consórcio, você às vezes procura, claro que você tem que saber o objetivo da pessoa, mas você procura saber mais a fundo o que a pessoa procura de fato, o que ela quer fazer. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor hoje, eu tenho 3 veículos financiados pelo banco, valor X de prestação. Aí, poxa, mas eu queria abaixar essa prestação. E hoje a forma de abaixar, pelo que eu vejo, é somente com o consórcio, porque eu vou refinanciar, o juro do jeito que está, você vai refinanciar Sim. E vai pagar quase nada menos, né? Então, eu vou me recorrer ao consórcio. Então, você me ajudaria a montar uma estratégia? Por exemplo, eu tenho dizendo 20 mil reais de parcela e eu queria reduzir isso ao máximo, entendeu? E eu precisaria, vamos colocar aí de R$500 mil. O que você me aconselha? Qual que é a grande vantagem hoje da Demicon? Né? A gente não tem vendedor de consórcio. A gente é a única empresa que faz gestão de carteira e acompanhamento. Né? Então, a partir do momento que você se torna um cliente, a gente faz toda essa gestão por você. Então, a gente trabalha de maneira consultiva realmente. Então, eu preciso entender qual que é a demanda do Yuri. Por exemplo, nesse sentido, Ângelo, eu quero sair de um financiamento onde eu pago muitos juros, que a minha parcela é alta, eu quero trocar meu perfil da dívida. Então, a gente faz um planejamento para que aquilo aconteça num determinado prazo. E à medida que a gente consegue ir trocando isso, o perfil da dívida muda. Então você tem pagando parcelas altas, com um consórcio ali em paralelo que você está pagando baixo, no final ali você vai ter um custo efetivo médio mais baixo do que se você fizesse direto com o financiamento. Então a gente precisa entender primeiro a sua demanda para montar o projeto. Quantos, por exemplo, no caso de caminhão que você falou, quantos caminhões você tem costume de trocar? Em quanto tempo? Então eu preciso entender, até para saber qual o grupo que eu te coloco. Porque não tem um grupo só que eu vou colocar o Yuri em qualquer um. A gente faz toda essa análise. O seu objetivo é contemplar em quanto tempo? Ah, Ângelo, eu preciso de uma contemplação mais rápida. Então a gente tem o que a gente chama de grupo terminal. Aquele grupo já está no finzinho, que o prazo, né, que o lance médio ele diminui. Então eu tenho uma previsibilidade maior, né, de você ofertar um lance mais baixo e ser contemplado nas primeiras assembleias. Antes está me prometendo? Não, é uma previsão matemática que raramente dá errado. Por quê? A gente tem como analisar o histograma do grupo, verificar a média histórica dele, percentuais de lance. Então o que eu vou fazer? Analisar o que o Yuri quer e analisar as possibilidades que a gente tem. Como a Demicon hoje é a maior administradora independente do país, a gente tem uma série de grupos. Né? Então a gente tem vários grupos ali, informação, grupos novos, grupos já em andamento, grupos terminais, que eu vou analisar qual que é o melhor grupo para te encaixar e montar esse projeto específico para você, exatamente para isso, para que você tenha uma previsibilidade ali média e que a gente consiga reduzir isso trocando o perfil da dívida, saindo de um financiamento caríssimo para o consórcio, que é uma taxa administrativa muito mais baixa. E para quem tem um sonho de ter um carro, uma casa, o que você aconselha? Qual é o caminho? Pô, eu quero ter. Primeira coisa, eu quero ter, né? Sim. Aí agora, como que vai acontecer? Aí a pessoa vai e te procura. Sim. E aí? O consórcio hoje é talvez a melhor alternativa para isso, Yuri. Por quê? A outra alternativa é o financiamento, que a gente acabou de falar que as taxas estão altas, Selic está em 13,75, né, hoje, sem previsão de baixa. Então, consórcio com uma taxa de 1,2 ano é 10 vezes mais barata que um financiamento hoje. Então, de maneira programada, faz um consórcio, né, do seu imóvel, do seu carro dos seus sonhos, da casa dos seus sonhos. E aí, de maneira programada,
pagando parcela baixa, você vai conseguir esse objetivo. A gente vai fazer essa programação ali por você, a gente vai te dar todo o acompanhamento, né? Vai fazer toda essa gestão, porque às vezes a pessoa só compra o consórcio, mas depois e aí? Não tem ajuda, né? Eu trabalhei minha vida inteira em banco e sempre foi assim, em banco vem de consórcio até hoje dessa maneira. Como consórcio aí para você me ajudar? Depois o gerente nunca mais te liga, ele bateu a sua meta, acabou, né? Então não, a gente faz todo esse acompanhamento exatamente para dar esse suporte para o cliente realizar o sonho. Então, para comprar o primeiro imóvel, para comprar o carro, o consórcio talvez seja hoje a melhor alternativa mesmo financeira, por causa do valor. A taxa é muito baixa, né, em comparação ao financiamento. Qual é o diferencial que você acha hoje da Ademicon perante as outras? O que você acha que é o diferencial de positivo, que as pessoas podem procurar ele? É um conjunto, né? A gente veio falando aqui de várias coisas que em conjunto formam hoje a Ademicon, que é essa potência, que são modalidades de contemplação, que a gente tem no mínimo 5 modalidades. O consórcio que não é engessado, não é apenas para você comprar um imóvel. Então hoje você faz às vezes um consórcio com esse intuito. Ah, Ângelo, eu quero comprar imóvel. Mas daqui a 2 anos, 3 anos, às vezes você mudou de ideia. Poxa, não quero comprar mais, quero construir. Então você consegue ter essa flexibilidade. Não quero mais construir, quero fazer levantamentos de capital, né? A gente nem chegou a falar da carta contemplada, né? Da venda da carta contemplada, que você consegue ter uma lucratividade muito grande. A Ademicon é a única que compra a carta contemplada em contrato, né? Com a segurança jurídica, sem a incerteza que existe mercado paralelo. Então hoje a gente tem um leque de soluções que outras empresas, bancos, administradoras não têm. Então a gente tem um portfólio muito grande, exatamente porque a gente é a empresa de administração de consórcio mais antiga do país, né? Consórcio imobiliário. Há 33 anos atrás lá, que a gente tem essa expertise toda. Então exatamente por isso a gente consegue fazer algo que as outras não conseguem. Fala um pouquinho pra gente sobre a carta contemplada. Beleza. Para quem que às vezes está aí desesperado para comprar uma casa ou seu carro, né? E eu acredito que a carta contemplada seja uma oportunidade. Explica para a gente como que funciona. A gente sempre fala, o ideal do consórcio é planejamento, mas tem aquelas pessoas que não se planejam, né? Sempre tem. Que é para ontem. Que é para ontem. Você tem uma alternativa que é buscar o financiamento, mas hoje você também tem a carta contemplada. Então é bom, na verdade, para os dois lados. Por quê? Você que se programou, Yuri, você fez o consórcio lá atrás, com programação, está pagando, vamos supor que daqui a um ano você contemplou. Você desembolsou ali um valor baixo, vamos colocar aqui um exemplo de um crédito hoje de R$100 mil, que você paga a parcela de 337. Então, depois de um ano, você desembolsou ali mais ou menos R$4 mil, né? A Ademicon ela te paga 30% sobre o crédito, ou seja, sobre os 100 mil. Então, a gente está falando de R$30 mil por algo que você só pagou 4. Por que a gente faz isso? Porque tem uma série de pessoas que não se programaram que estão dispostas a comprar essa carta de crédito, né? Então a gente faz essa revenda para esse cliente, né? E ele paga um ágio por isso que eu te pago 30% da carta, né? Então hoje a gente tem esse mercado aí de cartas contempladas. Para quem fez, se programou, é ótimo, sensacional, você tem uma rentabilidade maravilhosa que você não acha no mercado. E para quem não se programou, ao invés de pegar um financiamento, mesmo pagando ágio, esses juros, né, vamos falar assim, o custo efetivo do dinheiro, ele sai ali mais ou menos 0,8, 0,9, mais baixo que você pegar 1,2, 1,5 no banco, né? Então é interessante também para os dois lados, tanto para aquela pessoa que quer ter uma rentabilidade através da venda da carta contemplada, quanto aquela pessoa que tem a urgência e não quer recorrer a um banco, porque ele sabe que lá ele vai pagar taxas altas. E hoje é difícil conseguir uma carta contemplada? Hoje a demanda é muito grande, né? Então, assim, a gente tem mais gente querendo carta contemplada do que a gente contemplando, querendo vender. Então, às vezes, o cliente ele pode ter aí um prazinho de espera, né? Para ter acesso a essa carta contemplada. Talvez não seja de tão imediato assim. Eu não sei se eu entendi bem, mas vamos supor, é interessante a pessoa vender uma carta contemplada, então, quando você foi contemplado mais do início. Porque se eu pegar uma carta de 100 mil, que eu já paguei 70, já não é viável mais. Vamos lá. É viável, você tem lucro, porém, a gente tem um estudo que até 60 meses ali mais ou menos, a rentabilidade é muito boa, ela chega a 1,2, 1,5. Se você contemplar no primeiro mês, por exemplo, paguei uma parcela só de 337, vendi por 30, dá 700% de lucro aí pelo menos, né? 1000% de lucro. É maravilhoso, mas até 60 meses ainda é muito bom. Ângelo, e depois de 60 é ruim? Não, não é que é ruim. Aí a gente indica, ao invés de vender a carta, compra um imóvel, compra uma sala comercial, compra um imóvel para
para alugar, porque aquele aluguel vai te dar uma rentabilidade maior do que a venda da carta contemplada. Aí entra a nossa gestão também para até fazer a indicação para o cliente. Olha, nesse momento é melhor você vender, nesse momento é melhor você comprar, né? Então a gente faz toda essa assessoria aí também para o cliente. Todo tempo vocês estão ali, você sabe, já viu o perfil da pessoa e qualquer coisa que aparecer dentro daquele perfil, vocês estão sempre indicando, Sim, sempre a todo momento. Então, assim, a gente tem muita parceria hoje, inclusive, com grandes imobiliárias daqui da cidade. Então, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, né? Até por isso. Contemplei, Ângelo, o que eu vou fazer? Qual imóvel que você me indica? A gente vai te indicar, na verdade, a pessoa que entende daquilo. A gente entende de consórcio, né? Mas hoje, através dessas grandes parcerias que a gente tem a pessoa certa para te indicar o melhor imóvel até para comprar, para você ter uma rentabilidade alta. Em relação a isso aí que você falou, a esse acompanhamento, eu acho interessante que quando a gente falou daquela questão das pessoas, o que as pessoas reclamam tanto do consórcio? Não só a questão como é que fala? Da pessoa te prometer em um certo tempo, mas também desse acompanhamento, que eu acho que faz muita falta, que às vezes você comprou e a partir dali você quase não consegue falar com o seu, no caso, entre aspas, o administrador, né, da sua carta. Isso aconteceu e acontece comigo ainda. Então, isso é uma coisa que chateia e, pelo que eu vejo, vocês dão todo o suporte. Isso daí é um diferencial que é interessante que as pessoas procurem vocês para entender mais ainda, pessoalmente, né, em relação a isso. Ver como que realmente funciona o nosso trabalho de perto. Porque a gente não é vendedor. Vendedor é aquele cara que vai te vender, pronto, acabou, depois nunca mais vai aparecer na sua frente. O cara pensando, né, na comissão exatamente. E fazer mais dinheiro. E por isso que muito consórcio tem uma taxa de adesão, que você paga para entrar, né? A Demicon não cobra isso. Então a gente faz toda essa gestão. Então a gente faz toda essa consultoria. E outra coisa, hoje tem muita administradora que permite o Yuri ter autorização para vender o consórcio dela. Então você abre ali uma portinha na São João, na Getúlio, ali vende consórcio para todo mundo, prometendo mundos e fundos. Depois você fecha a porta e acabou. E aí? Onde você recorre, né? Então não, a Demicon tem unidades, né, nas cidades. Aqui a nossa unidade fica no Espaço Design, uma unidade da Demicon, através de um licenciamento de marca. Então a gente tem um modelo de negócio, né, muito sustentável. Então por isso que a gente faz todo um acompanhamento. Se hoje é o Ângelo, seu consultor, e daqui a pouco o Ângelo não está mais lá, vai ter um consultor que vai te acompanhar, né? Pode hoje não ser eu mais, mas vai ter aquele acompanhamento da Demicon até você contemplar, até o momento da pós-contemplação, até você terminar realmente o consórcio, né? A gente faz toda essa gestão pelo cliente. Sim. Ângelo, vou fazer umas perguntinhas, vai ser ping-pong agora. Vamos lá, beleza. Beleza? Vamos lá. Financiamento ou consórcio? Depende. Financiamento com urgência, oportunidade, financia, mas faz um consórcio em paralelo, porque o consórcio sai muito mais barato, né? Então, se você fosse planejar, Ângelo, quero pagar menos possível, consórcio sempre é uma das melhores opções. Melhor estratégia para ser contemplado rápido? Existe? Existe. Lance livre. Você tem capital para contemplar? Se você tiver, contempla-se rápido. Fora isso, é através das estratégias que a gente vai desenvolver. Então, eu preciso entender a sua demanda para te colocar no grupo certo. Não é qualquer grupo que vai servir para qualquer cliente. Então, isso também é importante, porque o vendedor ele só quer te vender e coloca lá em qualquer grupo. Mas eu preciso entender a sua demanda para te colocar num grupo mais correto. O que acontece se eu atrasar uma parcela? Eu já sou excluído ou não? Como que funciona? Não. O que acontece? Atrasei a parcela, né? Você tem a possibilidade depois de pagar, não tem problema nenhum, mas pela lei do consórcio, quando junta-se 3 parcelas, aí você automaticamente é excluído, né? Então você entra naquele grupo dos excluídos e aí participa ou do sorteio dos excluídos ou tem que esperar o grupo terminar para você reaver o seu dinheiro, tá? Mas até esse prazo, eu trazei uma parcela, 2 parcelas, você consegue retomar ali o consórcio. O que a Demicon faz que é interessantíssimo? Eu pego aquelas 2 parcelas, por exemplo, em atraso, ao invés de você colocar em dia, eu posso diluir ela pelos prazo restante. Então você continua pagando sem precisar fazer aquele aporte, às vezes, que você apertou naquele mês que não teve. Como que você vai pagar 2, né? Então a gente consegue fazer isso para você continuar pagando o consórcio. Uma curiosidade, a pessoa, por exemplo, ela atrasou uma, mas no caso de atrasar 2, faz isso da mesma forma? Sim. Como que vocês analisam também o poder aquisitivo para ver, a prestação atrasou uma, 2, dificilmente, como a prestação vai aumentar, a pessoa vai dar conta. Vocês fazem uma análise dessa ou simplesmente passam e...
Às vezes aconteceu algum imprevisto também, né? Então a gente tem um setor de cobrança, uma régua de cobrança que vai entrar em contato com o cliente e entender a situação. E o que é legal? Às vezes hoje você contratou um crédito de 200 mil, que a parcela é 670, você perdeu o emprego, sua esposa, poxa, fiquei apertado, né? A gente entra em contato com o cliente até para entender isso, procurando saber, porque às vezes a gente consegue, dependendo do que você falar, ô Ângelo, realmente está apertado para mim. Eu vou te propor, Yuri, se a gente diminuísse o seu crédito, ao invés de 200, 150, que a sua parcela sai de 670 para 500 e pouco, te ajuda? Ah, Ângelo, ajuda. Então a gente consegue diminuir a faixa de crédito, tanto para cima quanto para baixo. A gente aumenta e diminui a partir do momento que o cliente me sinaliza. Então eu consigo fazer isso por você, para você não deixar de pagar, para você continuar fazendo seu projeto, né, tocando ele para você ter sua casa própria, o seu carro. Né? Então a gente consegue fazer isso, que é uma grande vantagem. Você consegue passar a carta de crédito mesmo antes de ser contemplada? E, caso sim, muita burocracia ou é um processo tranquilo? Processo simples, você consegue transferir sim. E o que é legal? Se for entre ascendentes, né, pai, mãe ou descendentes, filho, esposa, nem taxa administrativa, taxa de transferência é cobrado. Né? Quando você está transferindo para um terceiro, tem uma taxa que é cobrada, cada administradora cobra um valor, mas você consegue, mesmo antes de contemplar, transferir seu consórcio tranquilamente, né, sem burocracia. Com o consórcio, eu posso fazer uma reforma na minha casa? Pode. Consórcio também permite reforma. Então, construção, reforma, ampliação, tudo isso é permitido através do consórcio. Tem um valor mínimo para estar entrando no consórcio? Hoje a gente trabalha com faixas de crédito. Então, quando a gente fala de imobiliário, a gente tem imóveis, carta de crédito de 80 até quantos milhões o cliente precisar. Então, a nossa menor carta de crédito é de 80 mil reais. Ângelo, quero fazer uma reforma mais simples. Talvez o consórcio de serviço se aplique melhor nessa modalidade. Então, por isso que a gente precisa entender o que o cliente quer. Né? Para carro, a gente tem cartas a partir de 40 mil até quanto o cliente precisar. Para moto, a gente tem grupos específicos, que aí a gente tem uma faixa de 15 a 30 mil reais. Então, depende aí do qual que é o objetivo do cliente. E dá para comprar qualquer tipo de imóvel com a carta de crédito consórcio hoje? Qualquer tipo de imóvel. Essa é uma vantagem em relação ao financiamento, porque o financiamento hoje ele só permite você comprar imóvel pronto, imóvel novo, né? Sem ter morador antes, né? Imóveis novos. Sim. Com o consórcio não, você pode comprar imóveis usados, né? E tem muito imóvel mais antigo que é muito bom, né? Às vezes uma reforminha ali, o imóvel é melhor do que esses imóveis hoje que são metragem muito pequena, né? Então você consegue comprar bons imóveis mais antigos com a carta de consórcio, coisa que financiamento não aceita. Uma carta hoje de 100 meses, qual é a média de tempo de contemplação? Hoje a gente trabalha com prazo de 220 meses no consórcio, né, que é o prazo médio dele. A contemplação através da Demicon, ela gira em 38 a 60 meses a média de contemplação, a gente trabalhando com essas modalidades de lance. Lembrando sempre que é uma previsão, né? E quais os maiores erros as pessoas cometem ao entrar em um consórcio? Não analisar, realmente, fazer no impulso, né? Cair na promessa. Então, assim, ler contrato, fazer com entidades, com administradores que são autorizadas pelo Bacen e pela ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Então, estude antes de fazer, né? Mas eu tenho relacionamento com o meu banco, meu gerente falou que isso aqui é ótimo. Calma, leia, veja outras opções. Conheça a Demicon, né? Então, assim, é estudar mesmo, né? Entender aquilo que você está fazendo. E para quem que você aconselha hoje o consórcio? Qual a melhor dica que você dá? Porque, realmente, pelo que eu vejo, o consórcio não é para todo perfil, né? O interessante é que seja médio e longo prazo. Curto prazo é uma coisa complicada. Então, qual é a melhor dica que você dá? Hoje a gente tem estratégias, né, para contemplar o cliente rápido, né? Mas a gente tem que analisar cada caso e os grupos que a gente colocaria esse cliente, tá? Mas o consórcio ele é realmente um planejamento. Mas o consórcio ele serve para todo mundo, não tem um público específico. Então, para aquela pessoa que quer comprar o primeiro imóvel, o primeiro veículo, aquela que já tem, quer trocar, aquela que quer investir, fazer a aposentadoria imobiliária, que a gente chama, né? Comprar vários imóveis, por imóvel se pagando. Para o empresário que quer levantar capital para colocar na empresa dele, né? Às vezes ele já tem imóvel, a própria empresa dele, né? Ele faz uma carta de consórcio, aliena o imóvel, saca aquele dinheiro e usa como capital de giro, ele faz um levantamento de capital, injetando na própria empresa. Então, hoje o consórcio ele é um leque de opções, né, para utilização.
Então, dependendo de cada projeto, a gente faz algo específico para ele. Então, a gente não tem um público-alvo hoje. Vai desde aquela pessoa que está começando ali a vida financeira, que às vezes tem dificuldade até de guardar dinheiro, né? A gente fala que o consórcio é uma poupança do bem, é um boleto do bem. Você tem aquela responsabilidade de guardar aquele dinheiro. E em algum momento você vai ter aquele bem, seja o imóvel, seja o automóvel. Então, ele também serve como uma ferramenta financeira de educação, né? Então, hoje o público praticamente atende a todo mundo, desde aquela pessoa que não tem dinheiro, aquela que tem muito dinheiro e quer fazer mais dinheiro ainda com o consórcio. E eu queria que você me explicasse o seguinte, a pessoa fez o consórcio hoje com você e, sei lá, a carta independente do valor. Passaram-se 1, 2 anos, não sei, a pessoa foi contemplada, mas no decorrer do tempo, houve várias situações na vida dela e hoje ela está com o nome negativado e contemplado. Como que ela faz para ter acesso a essa carta, para estar usando o crédito? Isso impede alguma coisa? O nome está com alguma restrição? Mesmo que ela esteja com o consórcio em dia e contemplado? Para você fazer o consórcio, para você contratar, não tem problema você estar com alguma negativação, isso não impede. No momento da contemplação, você está tomando crédito do grupo, né? Você está tendo o direito de usar aquele dinheiro. Então é feita uma análise, né, de crédito. Sim, vai ser analisado se você tem nome sujo ou não. Porém, no consórcio, você cria um histórico, né? Vamos supor que você pagou 12 meses. Eu analisei, poxa, o Yuri pagou 12 meses rigorosamente em dia. Qual que é a negativação dele? Por que ele está negativado, né? É uma negativação simples, às vezes de uma operadora de telefone, alguma coisa assim, né? Então isso tudo é levado em consideração. Vamos supor que não. O Yuri está com um problema financeiro sério, né, que a gente não consegue liberar esse crédito para ele. O que acontece? Duas situações. Na verdade, 3. Ou você pode me vender a carta, que a Demicon vai ofertar a carta, então não tem problema se está com o nome sujo, que eu vou estar te pagando a carta, você vai me devolver ela, vai ficar com lucro, ótimo, maravilha. Inclusive, com o lucro você paga a dívida que você tem. Então, pode ser feito. A outra possibilidade, você transferir a sua carta, né, por exemplo, para a sua esposa, porque não tem nem taxa de transferência, então com o nome dela estando limpo, você transfere para ela e ela vai utilizar. Ou a outra opção, esse dinheiro ele fica no nosso fundo de investimento, inclusive o Banco BTG Pactual, que é o banco parceiro aí da Demicon, né? Então ele vai ficar lá rendendo enquanto você tem esse prazo para regularizar a sua vida. Regularizou, o crédito está lá à sua disposição para você utilizar. E esse prazo, quando você falou que tem um... Qual é o prazo? Vamos supor, aconteceu isso... Até o final do grupo. Enquanto o grupo não terminar, você tem aquele tempo todo, seu dinheiro está lá rendendo. E o grupo terminou. Eu não resolvi. Aí você vai pegar o dinheiro em espécie, porque você acabou de pagar. Você não está pegando mais empréstimo, você não precisa dar uma garantia. Você vai pegar o seu dinheiro livre. Poxa. Depois de 60 dias, que é a regra do consórcio. Bacana. Bom, pessoal, eu tive aqui com o Ângelo, tá? Foi uma excelente entrevista. Para você que quer saber mais de consórcio, não deixa de ir lá nos canais dele, vai deixar aqui as redes sociais, tudo para vocês, tá? Não deixa de seguir ele e qualquer dúvida é só chamar lá. Pode passar suas redes sociais. Se você quiser deixar algum conselho para as pessoas aí que queira investir em consórcio, mas ainda tem algum medo, pode ficar à vontade aí, pode pedir para te procurar. Beleza. A gente coloca bastante conteúdo até nas redes sociais, né? Angelo.romano, meu Instagram. Lá eu falo um pouquinho dessas situações de consórcio, o que dá para você fazer com o consórcio e desmistificando mesmo, né? As pessoas têm um certo preconceito quando falam de consórcio, porque geralmente conhece alguém que teve uma experiência ruim. Sim. Então, qual que é o meu convite? Conheça a Demicon, né? Veja os diferenciais da maior administradora do país hoje, né? Que realmente a gente faz um trabalho diferenciado, a gente vai te dar todo o suporte. Então, para você que quer comprar o primeiro imóvel, para realização de sonho, investimento, então a gente vai entender sua demanda, vai trabalhar para que aquilo aconteça. Então, isso que é o sensacional, né? A gente não promete nada e entrega tudo. É isso aí. Deixa suas redes sociais, então, para quem quer te acompanhar. A minha é angelo.romano, né? E tem da Demicon mesmo, que é a Demicon, nível Brasil, né? Você vai ter os acessos lá. O Tadeu Schmidt, que é o nosso garoto propaganda, embaixador da marca, fala muito sobre a Demicon, né? Então, é isso. Ô, Ângelo, obrigado por compartilhar. Eu que agradeço. A sua experiência aí sobre os consórcios, tá? E agradeço muito a sua presença aqui. Pessoal, fica aí mais um episódio do Free Podcast. Não deixa de deixar seu like e ativar o sininho, tá joia? Grande abraço!